Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar. Qual que é a minha missão nesse momento com vocês? A gente já está com bastante vídeo aí no canal e agora a gente quer ver se realmente a gente está respondendo essas provas do TJ São Paulo. A missão é descobrir se o material que a gente está montando atende aí para a gente gabaritar, chegar mais próximo de gabaritar essas provas. Então, eu vou fazer agora umas pastas, pasta só de prova do processo penal. Então, vocês que querem desfrutar desse material, acessa essa pasta aí do processo penal, assim como tem uma pasta só dos resumos, com música, tudo, vai ter as pastinhas separadas, porque aí se você quer ouvir só os comentários sobre as provas, acessa essa pasta aí do direito processual penal. Como eu sempre falo, nos meus treinamentos, vamos voando. Nosso caminho é esse, é detonar. Prova do TJ São Paulo, reaplicação da prova de 2024, ok? Vamos comentar, vamos estudar junto, vamos lá? Seja bem-vindo! Vamos para as questões. Primeira questão da prova do TJ São Paulo 2024 foi essa aqui, ó. Então eu vou colocar o laser aqui que fica mais fácil. Gente, o que isso aqui vai falar? Vamos lá. Tendo em vista as causas de impedimento, suspeição, incompatibilidade prevista no Código de Processo Penal. Então ele quer o quê? Impedimento, suspeição e a incompatibilidade aí da atuação do magistrado, enfim, tudo. Vamos lá. O que é? Ó, questão A. O juiz que anteriormente à investidura do cargo atuou no processo como auxiliar na justiça não está impedido de exercer jurisdição. O juiz que atuou como auxiliar da justiça não está impedido de exercer jurisdição. Então, vamos lá, vamos ver aqui. Ó, juiz, ele está falando o quê? Auxiliar da justiça se está impedido. Então já começa por aí. Não está impedido. E aí a gente sabe, né, gente? Juiz que exerceu qualquer função anterior aí, ele sim, ele está impedido de exercer a jurisdição no feito. Aí continua, já que a vedação é restrita a funções de advogado, promotor, tá viajando na maionese aqui, questão de impedimento, a gente já sabe que não dá, gabarito não é a A. Olha lá, B. O desembargador do tribunal não poderá atuar em julgamento de recurso contra a decisão proferida em processo em que ele próprio, atuando como juiz de primeiro grau, tenha se pronunciado sobre a questão de fato e de direito. Então, o desembargador do Tribunal de Justiça não poderá atuar em processo de decisão de recurso. Né? Ele não pode atuar em processo nenhum contra a decisão proferida em processo em que ele próprio tenha atuado no primeiro grau. Então, ele se pronunciou, né, de fato e de direito. Então, ele não pode atuar. Vamos deixar saber aqui como a possível questão. Vamos ver se os próximos, então, tem alguma coisa que realmente a gente tira aí que não é o gabarito. Vamos lá. A dissolução do casamento não faz cessar a causa de impedimento decorrente de parentesco por afinidade. Então, a suspeição, aqui é impedimento, né? Então, a dissolução não faz cessar o impedimento, não, faz cessar a suspeição, mas, enfim, aqui já está errado, né? A dissolução do casamento não faz cessar a causa de impedimento decorrendo de parentesco por afinidade, ainda que ausente descendente. Então, faz cessar, sim, a causa de suspeição. Porém, se vier descendente, aí já não pode atuar, é impedimento, né? Então essa C aqui não dá também, né, gente? Não dá para C.
Então, vamos lá. Nos juízes coletivos não poderão servir no mesmo processo juízes que forem parentes consanguíneos em linha reta ou colateral. Até aí tudo bem. Aí fala aqui, inexistindo proibição, contudo, quanto aos que forem parentes afins em linha reta ou colateral. Aqui tá viajando, né? Tá viajando e aí não dá. Vamos para a próxima. Se não é, a D não é. É possível que seja B. Vamos para a próxima aqui. Uma vez que o Ministério Público no processo penal é titular da ação penal pública e atua como parte interessada, ela não se aplicam as regras de suspeição e impedimento. Se aplicam sim as regras de suspeição e impedimento. Então, o gabarito aqui, nessa questão, o único que pode ser que atende aí os requisitos, atende o que a gente está estudando aqui, ó. B. O desembargador do tribunal não poderá atuar em julgamento de recurso contra a decisão proferida em que ele próprio já tenha pronunciado de fato aí, ou de direito, né? Gabarito nessa questão é qual? É a B, né, gente? Eu vou pegar minha colinha aqui para ver se realmente é isso mesmo. E é isso mesmo. Vai que eu errei aqui. Estamos ligados. E aí, qual que é a proposta para essa questão aqui, ó? A reaplicação da prova. Poxa, o que a gente montou de material tá atendendo? Né? O que a gente montou de material tá ajudando? Vai ajudar mesmo o povo que tá interessado nessa matéria? Então, esse é o desafio, e aí é onde eu quero chegar. Esse mapa mental aqui vai ajudar vocês, galera? Essa que é a missão. Então, olha aqui, o impedimento, se pronuncia em outra instância, não pode, tá? Tá impedido. Quem? O juiz. Se foi defensor, se foi advogado, se foi do Ministério Público, se foi autoridade policial, não pode. Se foi auxiliar da justiça, como perito, também não pode. Se foi testemunha, se foi órgão do MP, não funcionarão também. Lembra da linha reta colateral até o terceiro grau, parente consanguíneo. E aqui, essa parte você tem que decorar mesmo, decorar. Ó. Se sustentou demanda ou responde a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes. Sustenta a demanda se ele está brigando com alguém, ou responde processo se alguém está brigando com ele, que tenha de ser julgado por qualquer das partes. Não pode. Aí é o que? Suspeição, tá, gente? Suspeição. Então a gente tem os impedimentos aqui. Agora, sustentar a demanda ou responder processo é suspeição. Ok? Vamos continuar firmes na peruca. Ó. Questão 32. A respeito da figura do acusado e do defensor é correto afirmar: o defensor público que, sem justo motivo, abandonar a defesa do acusado responderá por infração disciplinar perante o próprio juízo criminal. O defensor público que, sem motivo, abandonar a causa responde processo infração disciplinar? Não, né, gente? Não dá essa daqui, ó. Já tira ela daqui, porque não é o defensor público infração disciplinar. Não, ele vai responder outras coisas. Mas perante o próprio juízo criminal, não dá. Vamos, já tira ela daqui, ó. Vamos tirar ela daqui, ó. Essa daqui não é. Vamos para B. Olha, B. A ausência do defensor à audiência previamente designada, ainda que justificada, não implica adiamento do ato, ainda que justificada. Essa daqui foi dada para vocês, né? Nem precisa do mapinha nosso lá. Então essa daqui não dá, porque se justificou, poxa, tá justificada, adia sim. Então ele justificou, tá lá. Nenhum acusado ausente será processado ou julgado sem defensor. Maravilha. O foragido, contudo, sim. Aí, a C, porque é uma das principais
principal o quê? Principal objetivo, principal palavra, me fugiu a palavra aqui, mas não pode, né, gente? Princípios, principal princípio, ó, nenhum acusado ausente será processado ou julgado sem defensor. Quando ele fala nenhum, é nenhum mesmo. Inclusive, o foragido não pode ser julgado sem defensor. Vamos lá. AD. Parente do juiz não poderá figurar como advogado do acusado. Tal impedimento não se aplica, contudo, ao defensor público. Aí aqui o impedimento em relação ao juiz é muito claro ali, ó. Se ele for defensor, se ele for servidor, né, serventuário ali, ele não atua. Parente do juiz não poderá figurar como advogado do acusado. Aí, ó, o juiz tem relação de parentesco aí, ó, se ele for advogado, se o parente dele é advogado, não pode, não dá impedimento. Só sobrou aí, né? Em caso de abandono do processo pelo defensor, em não sendo localizado o acusado para constituir um novo, o juiz nomeará defensor público ou advogado dativo para sua defesa. Então, em caso de abandono do processo pelo defensor, então não tem defensor, o processo segue sim, mas com advogado dativo, gabarito aqui, aí a gente não tem dúvida. Respondemos a questão 32, rumo ao gabaritando o Código Processo Penal, ok? 33, segue firme. Vamos lá. Nos termos do Código do Processo Penal, Tício, diretor de cartório da primeira vara criminal da comarca X, sendo amigo íntimo de Caio, réu em processo penal que tramita na vara. Você já vê que aqui, ó, tem amigo íntimo e já está falando mais ou menos o que quer. Né? Será que ele quer questão de impedimento? Vamos ver. Então ele fala, ó, a gente precisa de grifar aqui, porque senão a gente começa a se perder, né, gente? Ó, nos termos do Código do Processo Penal, Tício é o quê? Diretor de cartório. Então, da primeira vara. Ok? Isso aí, gente, na prova, faça com muita paciência, com muita calma, sempre lembrando que o tempo está correndo, tá? Tício, diretor de cartório, primeira vara, sendo amigo íntimo de Caio. Caio é o quê? Réu em processo penal, que tramita lá na vara lá, que Tício é o diretor do cartório, ok? Então temos o personagem Tício, diretor de cartório, e Caio, réu em processo penal, que é amigo de Tício. E aí vamos para as questões para a gente continuar. Não poderá atuar no feito que tramita na primeira vara. Ele fala, não poderá atuar no feito em razão de se tratar de causa de suspeição do juiz. Amigo íntimo, até aí tudo bem, suspeição, ó. Amigo íntimo do réu, que tramita lá. Então, não poderá atuar no feito em razão de se tratar de causa de suspeição do juiz. Ok? Isso aí extensivas aos funcionários e extensiva aos serventuários e funcionários da justiça. Até aí, tudo bem, gente. A gente tem um gabarito aqui, não tem nada demais. Questão de suspeição aí, que é extensiva aos serventuários. Então, se também o serventuário tiver ali, não pode atuar no feito. Vamos ver as próximas, por que as próximas estão erradas, né? Essa é a missão nessa altura do campeonato, e a gente vê se o nosso treinamento, se os mapas mentais vão atender essa demanda aqui para a gente tirar 10 na prova, ok? Então, vamos lá. Poderá atuar no feito, haja vista que apenas as causas de impedimentos de juiz são extensivas aos serventuários e funcionários da justiça. Né? Diretor de cartório não é serventuário? Ó, gente, aí não dá, né? Não pode atuar no feito. Essa daqui não pode ser o gabarito, ok? Essa B não pode ser o gabarito. Vamos para C. Não poderá atuar no feito em razão de se tratar de causa de impedimento extensiva aos serventuários. Não é impedimento, amigo íntimo, não é impedimento. Lembra, impedimento é taxativo, é direto ali. Ele é da família, ele é, né? Amigo íntimo não é impedimento, é suspeição.
poderá atuar no feito, haja vista que as causas de impedimento de juiz são extensivas apenas ao membro do ministério. Aí que deu aquela volta. Não, não pode, gente. Poderá atuar no feito, aí aqui, ó, haja vista que as causas de suspeição e impedimento de juiz são extensivas apenas aos serventurários e não aos funcionários. Gabarito aqui, é claro, vai ser A. Vamos para a nossa colinha só para ver aqui, ó. Se eu estou errando, não, também não estou errando. Olhei a colinha e volto aqui já para a tela e vejo que tá todo mundo junto aqui e eu não estou errando. Tamo junto, viu, gente? Da mesma forma que vocês estão treinando, eu também estou aqui, ó, treinando bastante. Então, essa acertamos também. E aí, a dúvida é, o nosso material está te atendendo, gente? O nosso material está atendendo aí, consegue responder essa questão só com esse mapa mental? Se você conseguir responder essa questão só com esse mapa mental, aí é legal. Então vamos lá para o mapa mental para a gente ver se a gente respondeu aquela questão. Olha aí. Suspeição aplica-se também aos serventurários. Ele falou ali, ó, aplica-se também aos serventurários e funcionários da justiça. Se tiver aconselhado, credor, devedor, tutor, se for parte, se for amigo íntimo, se for inimigo, se injuriar de propósito, não há suspeição, isso aí pode cair. Vamos aqui para esse lado aqui, ó, divorciou, cessa o que? A suspeição, divorciou, cessou, a suspeição. Toda forma não funcionará como juiz o sogro, padrasto, cunhado, genro ou enteado. Veja que esse mapa mental aqui consegue responder aquela questão. Isso é bom, é isso que eu quero. Poxa, esse material aqui vai me auxiliar para responder a pergunta ali da prova? Vai. Pô, legal, estamos indo juntos, estamos indo bem. Cônjuge, ascendente, descendente. Se responder por quê? Fato análogo. Fato análogo, tá, gente? Se for parte no processo é impedimento, mas se responde por fato análogo é suspeição. E aqui, ó, lembra aquela questão de impedimento lá que eu falei, ó, sustentar demanda ou responder a processo que tem de ser julgado pelas partes. É suspeição, parente em linha reta, o colateral até o terceiro grau, inclusive. Se sustentar a demanda, ó, sustenta a demanda, responde o processo é suspeição, tá? Não vá confundir, isso aqui é um rol exemplificativo. Se for sócio, acionista, sociedade interessada, é suspeição. Pergunta, esse material aqui responde aquela questão? Resposta, sim, responde aquela questão. Aqui, impedimento, responde as questões? Responde. Isso é bom. Então vamos para a próxima aqui, questão 34. Tá todo mundo junto? Estamos evoluindo? Sim, estamos evoluindo. Certo? Vamos lá, Caio. Falando aqui. Ó, Caio teve recebida pelo juiz uma denúncia ofertada pelo Ministério Público, tá? Então, Caio teve aí, fizeram a denúncia, o Ministério Público fez a denúncia. Determinada a citação pessoal, o oficial de justiça esteve por diversas vezes no endereço, constante nos autos, e desconfiando de que Caio estava se ocultando para não receber a citação, citou por hora certa, citado está. Como Caio não constituiu defensor nem compareceu ao feito, o juiz suspendeu o processo e o prazo prescricional. Com base na situação hipotética, assinale a alternativa. Processo de citação foi certo, ok, tudo certo, então vamos para a próxima aqui. Vai o quê? Agora vai ter audiência de instrução, que aí é a data certa. Só que Caio não constituiu defensor nem compareceu ao feito. O juiz suspendeu o prazo prescricional. Vamos ver o que acontece agora? Vamos lá. A citação por hora certa, embora sem previsão expressa no Código do Processo Penal, essa daqui já a gente sabe que está errada porque a citação por hora certa está clara ali no Código do Processo Penal. Então, essa daqui não atende. Então, eu já vou antecipando aqui, ó, não vou perder tempo, tá, gente? Ó, embora não expressa, é admitida como forma de cientificar o réu. Não, não tem nada a ver. A citação por hora certa está expressa, a gente já olha aqui grandemente e já fala, tá viajando. É correta a suspensão do processo e do prazo prescricional,
visto que a citação por hora certa é ficta, sim, e não comporta nomeação de defensor dativo. Não, até ali estava tudo bom. Agora, quando ele fala aqui, né, ninguém que não comporta nomeação de defensor dativo, aí ofere um dos princípios do Código do Processo Penal, que é ninguém será julgado sem defensor. Então, mesmo citado por hora certa ou citado, se não comparecer, constitui o defensor dativo e o processo segue. A citação, ó, vamos para ser aqui, ó, a citação por hora certa não tem previsão no processo penal, é aquela mesma coisa lá da primeira, né, da A, né, gente? Então, aqui também não dá, ficou só a D e a E. Vamos lá. A citação por hora certa, embora ficta, não autoriza a suspensão do processo, devendo o juiz, na hipótese de não comparecimento do acusado, nomear defensor dativo, prosseguindo-se o prazo. Olha, aqui é a suspensão do processo, né? E aqui em cima ele fala, ó, desconfiando que cá está, não, o juiz suspendeu o processo e o prazo prescricional. Ele não compareceu e aí suspendeu o processo e o prazo prescricional. Até aqui tá tudo bem, porque ele tá falando aqui, ó, não autoriza a suspensão do processo, o processo continua, tá, gente? Vamos para aí aqui, ó. É correta a suspensão do processo, mas não a suspensão do prazo prescricional, que se aplica apenas à citação por edital. Gente, se está citado, citado por hora certa, citado está, tá? Né? Então, na minha cabecinha aqui, minha humilde cabecinha, o gabarito aqui é a D. A citação por hora certa, embora ficta, não autoriza a suspensão do processo, devendo o juiz, na hipótese de não comparecimento do acusado, nomear defensor dativo, prosseguindo-se o processo. Então, aqui, ó, na minha cabecinha humilde, essa daqui é a D. Então, vamos ver agora se eu acertei. Vou olhar o gabarito aqui com vocês, tá? Gabarito é a D aqui, ó. Né? E essa aí fica fora aqui, ok? Vamos para a próxima. Vamos ver se o nosso mapa mental está atendendo a gente. Ó, a citação do processo. Ó. O processo segue. Citado pessoalmente não comparece, o processo segue. Ok? Nomeia defensor dativo. Vamos lá. Citado no território, a gente sabe que é por mandado. Não encontrado, cita por edital. Não comparece. Vou pegar o laser aqui para você olhar onde eu estou olhando. Ó. Não comparece nem constitui advogado, suspende o processo e o prazo prescricional. Então foi o que está ali na questão. Não compareceu nem constitui advogado, suspende o processo e o prazo prescricional. Juiz pode o quê? Pedir a produção antecipada de prova e também decretar decretar prisão preventiva. Aqui, ó, se oculta, não é citado por hora certa, não comparece, juiz nomeia o quê? Defensor dativo. Vamos lá para a questão aqui, ó. Então ele fala aqui, ó, no endereço constante nos autos, desconfiado de que Caio estava se ocultando, por não receber citação, citou por hora certa. Caio não constituiu advogado, o juiz suspende o processo e o prazo prescricional. E a resposta é: a citação por hora certa, embora ficta, não autoriza a suspensão do processo, devendo o juiz, da hipótese, embora ficta aqui, devendo o juiz, nessa hipótese de não comparecimento acusado, nomear defensor dativo. E a gente tem no mapa aqui, ó, não constitui advogado. Aqui é citado por edital, tá? Citado por edital. Não constitui, nem compareceu, não constitui advogado, prende o processo e o prazo prescricional. Qual que é a diferença aqui, gente, entre citado por edital e citado por hora certa? Nesses dois casos, o oficial de justiça ele não viu o réu. Ele não viu. Né? São as citações
que a gente imagina que o réu esteja. A diferença é em que, citado por hora certa, ele foi lá, ele tem aquela quase certeza que está lá. E a citação por hora certa, ele já está citado. Né? Ele está comunicado que o processo, ele deixou ali com a mãe da pessoa, deixou com o pai, deixou lá com alguém que estava lá. Falou, ó, eu vim aqui a primeira vez, a senhora falou que ele não estava, embora a gente vê que ele está ali. Enfim, a citação por hora certa, ele tem já feita a presença e está citado, embora a ficta ela é válida, é como se ele comunicou a pessoa mesmo. Agora o citado por edital não, citado por edital não se sabe onde a pessoa está, não teve comunicação nenhuma. Por isso a diferença, ó, se citado por edital não comparecer, nem constitui advogado, suspende o processo e o prazo prescricional. Agora por hora certa não suspende o processo, teve a comunicação, né? E aí só nomeia o defensor dativo. No caso vamos lá, citado por edital, quando suspende o processo e o prazo prescricional, para tudo, suspendeu o processo, ok? Pergunta: o mapa mental está atendendo para responder essa questão? Está. Então, estamos felizes? Estamos sim. Vamos para a próxima, né, gente? Essa daqui é outra questãozinha boa que caiu na prova aqui. Olha, nível hard, viu? Eu não sou formado em direito. Eu não sou formado em direito. Como é que eu vou responder isso aqui? Eu também não sou. Então, estou falando para mim. Para você, imagina que tem muita gente que não é formada em direito, está respondendo isso aqui. E a nossa missão é passar na prova, tá, gente? Então, tem muita... o cargo de escrevente não precisa ser formado em direito. É o nosso caso, é o meu caso, é o seu. Então, se não precisa, nós somos capazes de responder essa questão. Vamos responder sim, maravilhosamente bem. Então, vamos lá. Mévio foi denunciado, eu vou já falando aqui e vou colocar o marca-texto, porque é preciso nessas questões a gente marcar o que é importante. Então, Mévio foi denunciado por crime apenado com pena máxima privativa de 3 anos. Então, privativa de liberdade, 3 anos. Após 15 dias da devida citação, Mévio, tendo constituído advogado, apresentou a resposta à acusação, pleiteando a absolvição sumária. Até aí, tudo bem. Na mesma ocasião, arrolou 8 testemunhas de defesa. É procedimento, tá? Maravilha. O juiz, em decisão, afirmou que o procedimento previsto para o crime imputado não admite a possibilidade de absolvição sumária e já deu prosseguimento na instrução processual, procedimento seguindo lindo. Ainda reputando precluso o rol de testemunhas apresentado fora de prazo, designou da audiência para oitiva das testemunhas de acusação e interrogatório, intimando pessoalmente para um interrogatório. Mévio não compareceu ao ato. Seu defensor, presente na audiência, afirmou que, por se tratar de meio de defesa, Mévio não poderia participar do interrogatório. Até aí, tudo procedimento, nada demais, nada para a gente se assustar. Pleiteando a respectiva dispensa, dispensou e aí o advogado está lá. O juiz decretou a revelia de Mévio e, dando prosseguimento ao processo, deu a palavra ao advogado da defesa. Deu a palavra e aí segue. E ao membro do Ministério Público para os debates orais. É o procedimento. Tendo em vista o crime imputado ao Mévio, é correto afirmar que o procedimento a ser seguido deve ser o quê? Deu aquela volta, deu aquela volta, deu aquela volta e pergunta para você, qual vai ser o procedimento? Sumário, sumaríssimo ou ordinário? Vê que essa questão aqui não é nem a mais cabeluda. Está perguntando do procedimento do quê? De uma pena privativa de 3 anos. Então, a gente sabe que ordinário, superior a 4 anos. Sumário, de 2 a 4 anos. Sumaríssimo, até 2 anos, né? Inferior a 2 anos, porque de 2 a 4 anos é o sumário. E a gente tem aqui uma pena privativa de liberdade de 3 anos. O que a gente faz então? Ordinário, acima de 4 anos. Sumário, de 2 a 4 anos. E sumaríssimo, abaixo de 2. Então a gente já sabe que não é o procedimento ordinário. Então eu não vou nem gastar energia nisso aqui, ó, gente, ó.
Não vou gastar energia nem na A nem na C, não é ordinário. Então, vamos, né? O tempo está correndo e nós estamos aqui. Vamos lá? Vamos para a próxima. Aqui, ó, B, lê comigo, tá? Procedimento nesse caso, sumário, em que é vedada por expressa disposição legal a absolvição sumária após a apresentação da resposta à acusação. Pô, a gente já está estudado, já estudamos bastante aqui. A gente sabe que tem a absolvição sumária. Aqui já não dá porque deu aquela viajada e só pegou quem não estudou. O que não é o nosso caso, a gente já está bem adiantado aqui no estudo, tá? De novo, sumário. Sumário sendo vedada por expressa disposição legal a substituição dos debates orais por memoriais escritos. Isso aqui é maravilhoso, gente, porque ele está falando que é o quê? Vedada por expressa disposição legal. Ele está falando que na lei que a gente está estudando, não estou falando do cargo de advogado, não, é cargo de ensino médio. Cargo de ensino médico, ensino médio, Adalberto. Cargo de ensino médio para escrevente técnico do judiciário. O que ele está falando aqui? Sumário, sendo vedada por expressa disposição legal a substituição dos debates orais por memoriais escritos. Esse procedimento de substituição dos debates orais por memoriais escritos tem em qual momento, gente? Tem no procedimento ordinário. Devido à quantidade de testemunha, a complexidade do processo, ele substitui ali na parte final da audiência de instrução e julgamento, os debates orais por memoriais escritos. E aí, tanto a como a acusação tem esse prazo aí para responder às alegações finais aí por escrito. Ok? Mas no procedimento ordinário não tem nada falando. No procedimento sumário, digo, não tem nada falando, nem que é contra, nem que é a favor. Mas não tem esse memoriais por escrito. Não tem expressa vedação legal. Né? Expressa disposição legal aqui. Não tem. Então o gabarito não vai ser a D, vai ser somente, só sobrou pra gente aqui a E, não é? Então vamos para aí então, para ver por que tá tão certa aí em relação às outras. Procedimento aqui de 3 anos, né? Procedimento sumário, muito bem. E tendo o acusado não comparecido ao ato do qual foi devidamente intimado, ainda que se trate de interrogatório, é possível a decretação de revelia. Revelia é o quê? Ele não falou que o processo que ele é acusado, ele é inocente ou ele é realmente o culpado, né? Ele não apresentou tudo. É possível sim a decretação de revelia, só que a revelia em relação a esse processo não tem o mesmo efeito que o processo civil, em que a pessoa não comparece e aí julga-se que o fato alegado pela acusação é verdadeira. Não, no caso do processo aqui, o processo segue sem a sua presença. No caso, tem um advogado, então o advogado vai apresentar as informações, tudo que precisa da defesa, e se não tiver advogado, nomeia o defensor dativo. No caso aqui, o gabarito é A e tá todo mundo ligado aqui. Procedimento vai ser o sumário e tendo o acusado não comparecido ao ato do qual foi devidamente intimado, ainda que se trate de interrogatório, é possível a decretação de revelia, prosseguindo-se o feito sem a sua presença. Essa não é a questão mais difícil, mas você vê o nível que a gente está, que a gente já responde essa questão com tranquilidade, não é? Maravilha! Aquela perguntinha que eu vou fazendo aqui e aquele gostinho na ponta dos lábios aqui, que a gente está melhorando, a gente está crescendo, a gente está... Oh, alegria! Que legal ver esse material que eu tenho. Gente, se vocês querem esse material, passa pergunta para mim. Ainda eu não consegui colocar nas plataformas de treinamento, mas já está disponível para quem quiser comprar. Eu passo o e-mail para vocês me passam o Pix com valor muito baixo, tá? Não é caro,
Então vocês já me passam, ó, eu não coloquei na plataforma porque tá mais caro colocar na plataforma que eu passar o conteúdo para vocês, né? Então vou passar o conteúdo para vocês, me passa. Adalberto, eu quero os mapas mentais. Eu quero daquele jeitinho que você me passou. Tem como me mandar? Te passo sim, me passa o Pix aí, eu te passo. E aí você compra esse material e estuda com ele também. Ok? Resumindo, ó, o procedimento é comum, ordinário, sumário, aí tá tudo aqui, ó, gente, ó. Revelia no processo penal, é possível, artigo 367, o processo segue sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente, por qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado. Então, o processo segue. Ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o endereço. Não vou resumir todo aqui o mapa mental, porque o tempo vai correndo, né, gente? E tem a aula também sobre essa parte aí. Aí tá, a aula tá disponível para todo mundo. Ok? Ó, a absolvição sumária aqui, ó, tanto a denúncia, queixa. Vixe, tá 10, tá 10. Vamos para a próxima aqui. Quero vocês também, todo mundo conectado pra gente ir para a próxima. Mévia foi denunciada pela prática de crime de homicídio simples tentado. Eu até grifei aqui para ficar mais fácil. Ó. Finalizada a instrução preliminar, o juiz, convencido da materialidade do fato e da existência de indícios, pronuncia pela prática de crime de homicídio simples tentado. Então, fez a pronúncia, vai para onde? Pro Tribunal do Júri. Da decisão da pronúncia, o defensor constituído por Mévia foi intimado pelo órgão de imprensa. Contudo, a Mévia não foi pessoalmente intimada. Está misturando aqui as intimações, que são pessoais ou por publicação. No caso do réu, aqui é pessoal a intimação, tá? Mas a gente segue. E resignado, o defensor de Mévia interpôs apelação que não foi conhecida pelo Tribunal de Justiça. Posteriormente, noticiou-se nos fatos que a vítima veio a falecer, tendo o juiz de ofício alterado a pronúncia anterior. O juiz não pode alterar de ofício o que aqui, né? O conteúdo aqui da pronúncia, né? Não pode alterar de ofício, tem que mandar para o MP, Ministério Público. E aí está falando que o juiz de ofício fez essa alteração aqui da pronúncia anterior, para constar a prática de homicídio simples consumado. Com base na situação hipotética, assinale as alternativas. Vamos lá. A decisão de pronúncia, uma vez que preclusa a impugnação, não comporta alteração. Comporta sim alteração, gente. Isso aqui a A não é para seu aditamento. O que não impede, contudo, que a circunstância da morte da vítima seja apreciada pelo tribunal do júri. Isso aí comporta alteração, e aí a outra parte que vai ser atribuída, apreciada pelo tribunal do júri, se será assim corretamente. O erro aqui está falando que não comporta alteração. Comporta alteração sim, gente. Vamos para a próxima. Da decisão de pronúncia do acusado, cabe apelação. A gente sabe que aquela dica das vogais, se começa com vogal, o recurso é vogal. Se começa com consoante, o recurso é consoante. Quais são os momentos aqui no tribunal do júri? Pronúncia, impronúncia, desclassificação ou absolvição sumária. Então, da decisão de pronúncia, que começa com consoante, cabe um recurso que é com consoante. Recurso em sentido estrito. Está falando aqui que cabe um recurso que começa com vogal, que é apelação. Não cabe apelação, cabe recurso em sentido estrito. Vamos lá. Embora seja possível, estamos na C, embora seja possível alterar a pronúncia, ainda que preclusa por fato superveniente, fato foi aqui, o homicídio era tentado e virou um homicídio consumado. Então vamos para C. Embora seja possível alterar a pronúncia, ainda que preclusa a impugnação por fato superveniente, não cabe ao juiz proceder de ofício o que? A mudança da decisão de pronúncia aqui, porque era de homicídio tentado, acabou virando homicídio consumado. Não cabe ao juiz proceder de ofício, devendo abrir vista ao Ministério Público para aditamento do que? Da denúncia.
Pede aí só para corrigir a denúncia. Quem que corrige? O Ministério Público, né, gente? Não é o juiz que de ofício faz isso, é o Ministério Público. Então aqui, ó, é a C, certo? Vamos lá. A intimação da decisão de pronúncia, tanto para o acusado quanto para o defensor constituído, deve se dar de forma pessoal. Você vê que misturou um pouco do conhecimento de tudo nessa questão, né? Que coisa, né, gente? Olha lá. A intimação da pronúncia, tanto para o acusado quanto para o defensor constituído, deve ser de forma pessoal. Gente, lembra da dica? Se é dinheiro público, a intimação é pessoal. Se é dinheiro particular, privado, que está ali para tanto na defesa como na acusação, às vezes está com um defensor particular, defensor constituído, aí a intimação é por publicação. E ele está falando tanto o acusado como o defensor. O acusado aqui vai ser, a intimação é pessoal, o réu. Tanto o réu como a outra parte é pessoal, gente. A gente vai falar da parte da intimação agora aqui. Essa D está errada. Então a D não é. Vamos para E. Uma vez que há defensor constituído, é dispensada a intimação pessoal do acusado. Nega. Não é, só sobrou mesmo a D. E a pergunta é, o material que a gente tem tá ajudando, galera? Tá ficando bom? Tá ficando bom. Eu vou colocar aqui minha telinha aqui, ó, só para você olhar melhor. Do Tribunal das Fases do Júri. E aí aqui, ó, nessa parte, eu não vou explicar tudo aqui porque já tem aula que estou explicando muito mais detalhado. Se você quer o material, pergunta para mim, eu te passo e você compra. Te passo, você passa, faz o Pix, eu te passo, tá, gente? Porque a plataforma ainda não consegui. Tá mais caro eu colocar na plataforma que eu enviar para vocês pelo e-mail aqui, ok? Adalberto, eu quero esses mapas mentais. Maravilha, passa aí que eu te passo. Você faz o Pix, eu te passo todo esse material. E aí, se você tiver dúvida, a gente vai estudando junto, tá? Da intimação, tá tudo aqui, ó. Ok? Vamos para a próxima. Quem que intima, tá tudo aqui na colinha. Questão 37. Tendo a lei aqui do procedimento sumaríssimo, na parte correspondente ao juizado especial criminal, é correto afirmar o quê? Vamos lá. A pena restritiva aplicada em decorrência de um acordo homologado judicialmente implicará reincidência, impedindo novamente o mesmo benefício no prazo de 5 anos. Gente, a pena restritiva aplicada em decorrência do acordo homologado não implica reincidência. Não implica, tá lá na lei e tá nos nossos resumos também. Por isso que eu tô te falando. Poxa, estamos respondendo as questões? É esse o objetivo, essa é a meta. Respondendo as questões, você vai passar na prova. E esse é o objetivo. Então, a pena restritiva aplicada em decorrência do acordo homologado judicialmente não implica... Faltou o que aqui, ó? Faltou o não, ó. Faltou aqui o não. Então, tá errada por conta disso. A não é. Escreveu errado, a gente já tira aqui, ó. A não é, tá, gente? Vamos para B, ó. As obrigações que ficará sujeito o acusado em eventual acordo de suspensão condicional do processo não se restringem às citadas à lei. Isso é verdade, tá, gente? Eu fico pensando aqui, imagina, a pessoa fala, ó, você vai ser obrigado a limpar a praia durante 1 semana por conta do crime que você cometeu. Só que a pessoa tá lá em Minas Gerais. E aí? Vai 1 semana lá pra praia do Rio de Janeiro ou de São Paulo? Não dá, né? Por isso, as obrigações não se restringem às citadas à lei. Pode o juiz fixar outras, desde que adequadas ao fato e à condição pessoal do acusado. Ah, eu vou querer que você faça tal serviço, mas a pessoa que é acusada é um deficiente físico, cometeu um crime, um deficiente físico, cadeirante, cometeu um crime. Então tem que estar
adequada à condição da lei, mas tem que ter o processo, tem que ter o julgamento e tem que ter a aplicação da pena, tá, gente? Então, B, a gente sabe que já é o gabarito. Vamos para a próxima aqui, ó. A C. A possibilidade de aplicação imediata da pena restritiva de direito em proposta formulada pelo Ministério Público é cabível aos crimes processáveis por ação penal pública incondicionada e vedada nos crimes de ação pública condicionada. Não, tanto faz. Tanto, as duas é possível, tanto de crime de ação penal pública incondicionada, que é nos casos em que quem assume o processo é o Ministério Público, ou na condicionada, em que o particular precisa falar que houve o crime ali, que houve, para o processo seguir. A B, a C, a gente já viu que não é. Vamos para D. A composição dos danos civis entre o autor do fato e a vítima, homologada pelo juiz, implica a renúncia de direito de representação dos crimes. Então, a composição civil dos danos implica a renúncia do direito de representação, sim, da ação penal pública condicionada e extinção da punibilidade dos crimes de ação pública incondicionada. Extinção da punibilidade? Não, aqui é um acordo, tá? É um acordo. Se tiver outras provas, então vamos lá. A composição dos danos civis entre o autor e a vítima, homologada pelo juiz, implica renúncio ao direito de representação dos crimes de ação pública condicionada e extinção da punibilidade nos crimes de ação penal pública incondicionada. Não, tá viajando aqui, né? Para mim é a B aqui. Então essa D não é. Vamos lá. Não aceita ou não sendo o caso de proposta de aplicação imediata da pena restritiva de direito e tendo o Ministério Público oferecido a denúncia, eventual rejeição pelo juiz será impugnada pelo recurso em sentido estrito. A gente está no qual parte aqui, ó, gente, ó. Oferecida a denúncia, aqui, ó, oferecida a denúncia ou queixa, a gente tem a possibilidade de aceitação ou de rejeição. Qual recurso que eu utilizo no procedimento ordinário e sumário, no caso de rejeição ou oferecimento ou aceitação da denúncia ou queixa? O procedimento é o recurso em sentido estrito. Só que a gente está em qual procedimento aqui? No sumaríssimo. E no sumaríssimo não é o procedimento em recurso, o recurso em sentido estrito, e sim o recurso de apelação. Recurso de apelação. É isso mesmo, Adalberto? Aqui o material, essa propaganda que eu estou fazendo. Tá interessado? Adalberto, explica para mim esse material, eu quero ter esse material. Ou só dar o print na tela aqui pode te ajudar, mas você pode baixar ele em PDF, em PowerPoint, no que você quiser modificar, porque no processo de criação você tira suas dúvidas, você se localiza. Roberto, eu quero esse material. Chama no Zap. Me chama aí no privado, ok? Vamos para a próxima. E já acabou. Que pena, que peninha. A gente tem mais material, essa é a prova de reaplicação, tem outras aí que a gente vai estudar juntos. E se você ficou interessado, me chama no Zap, eu vou deixar meu e-mail aqui nos comentários, ou meu celular, sei lá, alguma coisa, para você falar, eu estou interessado, eu quero esse material, eu quero que você explique, eu quero estudar contigo, vamos fazer questões juntos, eu quero esses mapas mentais, estou interessado. E aí você me chama, eu te passo o meu e-mail, se passa o Pix e a gente vai aprendendo junto, tá? Por quê? Porque tá mais barato eu te passar o Pix agora aqui, o e-mail, do que eu baixar na plataforma. Então vamos deixar muito em conta aí para todo mundo ter acesso e para todo mundo estudar junto. Obrigado! Até a próxima!